Você sabe analisar suas partidas? Tem dificuldade aí com o cálculo? É neste sexto e último pilar que nós vamos falar sobre análise e cálculo, muito importante para a evolução no xadrez. Olá, aqui mestre Gerson Pérez e você está no desafio 21 dias de xadrez. São 42 vídeos, 8 entrevistas e também 8 e-books. Tudo para você passar do nível A para o nível B, do básico para o intermediário, ou do nível B, se você estiver nele, para o nível C, ou, quiçá, até do nível A, direto para o B e para o C. E caso você já esteja lá no avançado, tem muitas dicas de treinamento que vai atender também você. Vamos começar aí com uma posição para a gente falar deste pilar análise e cálculo. Uai, não é uma posição de xadrez nada? Tem um gado aí no meio de uma paisagem e também um boizão. Mas o que é isso? Será que o professor errou a imagem aí para mostrar, ilustrar este sexto pilar? Nada. Quando a gente estuda um livro chamado Calculation, do Agard, este livro foi inclusive prêmio do ano. Foi o melhor livro no ano que ele saiu. E este livro fala assim, antes de você sair aí, meu amigo, calculando sem rumo, você precisa dar uma olhada na posição. O visual é muito importante. Em busca do quê? Em busca de temas. Então, nesta paisagem aí, a gente já tem algo que se destaca. E no tabuleiro, a gente busca exatamente isso, o que se destaca. Pontos positivos nossos para a gente poder explorar e pontos negativos do adversário para a gente atacar. Pode ser na tática, pode ser na estratégia. Nesta paisagem aí, por exemplo, o que se destaca? Obviamente, esse boizão aí branco e preto. Olha a diferença dele em relação aos demais boizinhos. No xadrez, a gente busca exatamente isso, aquilo que se destaca. O padrão da posição é definido por aquilo que se destaca. Pode ser um peão dobrado, pode ser um peão isolado, maioria de peões de uma das alas, um rei mais exposto, pode ser a questão do material, esqueleto de peões, isso na estratégia. Na tática, pode ser uma cravada, uma peça sobrecarregada, um duplo, um bloqueio, uma abertura de linhas, ou seja, temas variados que nós vamos estudar aqui ao longo do nosso desafio 21 dias. Mas ó, veja essa paisagem e toda vez que você for analisar e precisar calcular uma posição, lembra desta paisagem. O que se destaca nesta posição? O que se destaca no tabuleiro ali quando você está analisando? Procure o boizão aí na sua posição. E agora vamos ao tabuleiro. De verdade agora. Prontinho! Está aí a nossa análise para a gente fazer. Esta posição jogam as pretas. E cadê o boizão da posição? Pois é, vamos tentar descobrir. Mas antes disso, nós vamos entender quais são os 5 passos, as 5 etapas que nós vamos passar para poder fazer o lance. O boizão vai ser incluído aí nestas 5 etapas. Vamos lá. Quando eu olho uma posição, eu tenho que dividir o tabuleiro e ver se tenho peças minhas no campo do adversário e se tem peças do adversário no meu campo. Isso porque se tiver infiltração de peças, com certeza esse choque, este contato, vai gerar possibilidades táticas. E se não tiver, também olhar se há possibilidade de peças dentro do nosso campo que pode invadir, que pode acessar o campo adversário. E a mesma coisa, peça do adversário que pode invadir o nosso campo e aí a gente tem que ficar esperto, fazer as jogadas defensivas, pontuais ali, para poder bloquear a ação do nosso adversário. Então nessa posição, ó, o adversário só tem um peãozinho aqui, não parece que leva muito perigo. Nós temos também um peãozinho só lá em F6. Então parece que é uma posição de estratégia, que a gente ainda tem que mobilizar as nossas forças,
e ir para cima do adversário para gerar alguma coisa no campo da tática. Mas não. Lembra que eu falei, pode estar dentro do campo ou pode acessar. Veja aqui a ação desta torre. Podemos, se for o caso, trazer até a outra torre. Veja a ação da dama combinada com o bispo nessa diagonal. Olha só este bispo aqui também. Então, são peças, que isso eu nem falei aí do cavalinho, né, que está muito longe. Provavelmente, se for alguma coisa mais imediata, ele não vai conseguir fazer isso, porque o cavalo é uma peça lenta. Então, o que a gente observa? Que há peças que podem rapidamente acessar o campo adversário. As torres são muito rápidas, dama, os bispos. Então, pode ser que esse boizão esteja aí escondido. E aí a gente vai ter que encontrar. Pronto. Já descobrimos na primeira etapa que é tática. É claro que numa partida, professor, mas como é que eu vou fazer uma partida? Na partida isso é imediato. Quando você aprende as etapas para fazer a análise do cálculo, vai ficar muito fácil. Lembrando que isso aqui é apenas uma introdução. Nós vamos ter outros vídeos mais aprofundados sobre o assunto. E aqui nós vamos para o passo 2. Em sendo tática, vamos procurar então temas táticos que vão poder ser explorados nesta posição aí. Vamos lá. Então, por exemplo, aqui nós temos uma cravada. Se em algum momento esse peão precisar se movimentar, não tem jeito. Aqui, por exemplo, se eu tomo em F3, vai abrir a coluna. Então pode ter um sacrifício para eliminar uma defesa e abrir uma coluna. Ó, cravada, sacrifício, né, para a gente poder abrir a coluna, já são bons temas aí. Vamos para o nível 3, para a etapa 3. Etapa 3 agora é buscar jogadas candidatas em cima disso que nós achamos. Então, olha só. Vamos pensar aí no torre de DG8, para completar a ação de ataque aqui ao rei das brancas. Mas isso aí parece que não dá muito certo não. Mas vamos colocar na fila aqui. Ok. Agora vamos pensar no dama toma F3. Então, torre lá, dama aqui, já duas jogadas candidatas. O que mais que a gente pode pensar? Vamos tirar a sua dama, colocar ela em segurança e, se precisar trocar as peças aí, tudo ok, troca os bispos, mas eu não vou perder nada. Então, 3 jogadas possíveis aí para a gente poder calcular. Então, ó, nível 1, se é tática ou estratégia. Nível 2, os temas. No caso, estamos procurando temas de tática. Nível 3, as jogadas candidatas para poder encaixar nestes temas que eu encontrei. Nível 4, você vai fazer o filtro, aquela peneirada para ficar só com uma. Agora, por que eu coloquei 3? Em logística, a gente trabalha com primeira opção, né, o plano A, se não der certo o plano B e também o plano C. Então, inicialmente, eu recomendo aos alunos trabalhar com 3 jogadas candidatas. Se não der certo, você pode pegar o A com B e dar ali um D, o B com C e dar um E, o A com C e dar, por exemplo, um F. Pode aumentar o seu leque de lances, mas inicialmente começa com 3. Uma jogada que provavelmente vai ser a mais interessante, que você vai olhar na posição, que a gente chama de jogada intuitiva, você bate o olho, já acha que é ela, mas aí que está o erro de muita gente. Quando você acha que aquela jogada, já faz ela. Nem calcula direito, não vê outras possibilidades, aí que pode ser o problema. Então, nesse momento, vamos procurar as jogadas para poder fazer o quê? Fazer o lance final. Então, no quarto passo do filtro, eu vou encontrar uma. Bom, se eu tirar a dama para B6, vai acabar um pouco a pressão. Nós sabemos que quando você está atacando, é bom evitar a troca de peças. A troca por troca ali. Às vezes a gente troca peças, sacrifica, mas para abrir linhas no campo adversário. Aí tudo bem. Então, dama B6 parece que não está legal. Torre de DG8. Ih, está perdendo a dama e não parece também
que vai dar em nada. Então, nós temos a jogada candidata que parece ser a melhor, mas vai ter um sacrifício de dama. Aí, nesta quinta e última etapa, nós vamos chamar de recálculo. Então, você calculou ali na quarta etapa, na quinta etapa aí só ficou uma. Aí você calcula em cima desta jogada apenas, para ver se não passou nada, né? Porque você estava calculando em cima de muitos lances, pode ser que tivesse alguma coisa ali. Agora, o que você vai fazer? Você vai ficar com uma jogada e vai dar uma olhada aí pelo tabuleiro, aquela olhadela aí para ver se não passou nada. Então vamos lá. A tomada, bom, forçado, senão ganha uma peça. Aí já vem um cheque. Opa, esse negócio aqui tá promissor. E se torre toma, eliminando defesa, bispo toma, tá vendo? Uma sequência tranquila de lances. Depois que sacrificou a dama, é meio que forçado. E não tem jeito, né, de avançar peão, tem o bispo na frente, tem o bispo cravando, tem o peão na frente. E agora está ameaçando torre, toma H1. Torre H1. E depois que leva então esse torre H1, não tem jeito. E como que evita isso? Só jogadas que apenas atrasam o processo. E agora ameaça de novo. Voltando lá à nossa posição. Então é assim, num primeiro momento, que você pode trabalhar as suas posições críticas. Não adianta ficar a todo momento fazendo isso. Quando você vê que tem temas, um tema da estratégia, um tema da tática, ou se você está resolvendo exercício aí online, ou em livros, e aí assistindo um vídeo, inclusive, né, que tem lá diagrama 1, diagrama 2, você tem que matar aquilo lá. Então você pode fazer isso inicialmente. Nós vamos ter ainda assuntos mais elaborados de análise e de cálculo. Lembrando que a análise ela é ali mais abstrata, né, semelhante à estratégia, e o cálculo você tem ele concreto. Cálculo de curto prazo, 1 ou 2 lances, cálculo de médio prazo, 3 ou 4 lances, e cálculo de longo prazo, 5 lances ou mais. Então, toda vez que você vai trabalhar uma posição, são exigidos os cálculos. E aí, claro que quanto mais lances demandam, mais difícil para a gente. Agora, mais para frente, então, nós vamos falar de cinco autores que se debruçaram sobre o assunto e escreveram grandes obras. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o Kotov. Kotov, lá da árvore da análise, a árvore do cálculo, do Joga como Grande Mestre, Pense como Grande Mestre e Treine. Especialmente no livro Pense, ele trabalha ali a questão da análise do cálculo. Lá no livro Jogue também tem um capítulo dedicado ao cálculo, mas é só um resumo. Nós vamos ver Dvoretsky, a Analítica Manual, é uma grande obra dele, então nós vamos falar sobre ela, sobre a teoria dele. Nós vamos ver Dorfman, Momento Crítico, o método em xadrez, ele escreveu o método, depois o Momento Crítico. Vamos, quem não conhece o Dorfman, vou contar da biografia dele. Nós utilizamos muito o Dorfman aqui nas aulas do Grupo Xadrez Online. E nós temos o Agard, que eu já citei aqui no vídeo, do livro Calculation, e como calcular as táticas de xadrez, do Valery Bain. Então, estes 5 nós vamos falar deles e vamos aprofundar aí este pilar análise e cálculo, exatamente em cima destes 5 autores. Fique ligado, daqui a pouco você tem aí mais vídeos do nosso desafio 21 dias de xadrez. Valeu, pessoal! Até!